bom dia, boa tarde, boa noite, pet lovers. Este daqui é o Pet Nosso de Cada Dia. Aqui eu te ensino a combinar cores para fazer os pets mais lindos do mundo. Eu sou a Ana Paula Blanc e o tema de hoje é como fazer patchwork com o que a gente tem em casa e sem gastar rios de dinheiro. Então, como é que a gente vai fazer isso? A Moema, boa tarde, linda. Fátima, boa tarde. Que alegria mais um dia na sua companhia. Boa tarde, Fátima. Helena, olá, aqui é boa noite, Portugal. E deve estar tarde em Portugal, né? A Helena. Ana Célia, boa tarde. Amei esse horário, que bom. A Darli, pet enamorada, que lindo, que lindo. Um monte de gente aqui no Instagram. Boa tarde, galera. Boa tarde, Ana querida. É a Rosana, Márcia, Ateliê Rejane, Araújo, cheio de aluno aqui. Doutora Iracema, Manual de Delicadezas, Rosane, Antônia. Ai, que delícia, gente. Então, bora fazer igual a gente faz de manhã? Vamos compartilhar o movimento de colorir o mundo. Coloca todo mundo aí, hashtag SouPetLover. Quem já for PetStar, coloca estrelinha aí pra eu saber. Eu sei que tem um monte de PetStar aqui. Já vi um monte de aluna que faz pra caramba aqui. Então, vocês podem tratar de colocar estrelinha aí que vocês são PetStar. Então vamos compartilhar o movimento de colorir o mundo. O Brasil é esse país maravilhoso dessa natureza colorida, desse povo colorido, mas a gente não tem a educação do olhar. Então aqui eu te ensino a combinar cores para fazer os pets mais lindos do mundo e com esses pets a gente vai colorir o mundo, ter esse domínio da combinação de cores, que é uma habilidade muito rica, que vai ajudar a gente em muitas coisas. Vai ajudar a gente a fazer os pets mais lindos do mundo, né? Bom, me fala aí se vocês estão me vendo, me ouvindo, se tá tudo bem, viu, gente? Ah, olha aí, ó, as PetStar, cheia de estrelinha. Rosana Prete, Darli, que delícia, gente. Então, vocês aí, papel e caneta na mão para anotar aí que hoje tem... vocês vão ter que fazer coisas práticas em casa. Olha que delícia! Então, vamos lá, vamos começar esse tema aí, como que a gente faz... patchwork com o que a gente tem em casa, sem gastar rios de dinheiro, né? Por que que eu trouxe isso? Eu sei que tem muita gente aqui que já trabalha com costura, ou com costura criativa, ou com qualquer coisinha e tem tecido em casa, e que faz patchwork também e tal. E o que que acontece? Quando a gente não tem essa habilidade de combinar cores, a gente sempre acha que quando a gente vai fazer alguma peça, alguma coisa, a gente tem que comprar mais tecido. Ah, não tem, você tem caixas lotadas de tecido, tudo misturado, e você acha que não tem tecido. Então, porque a gente nunca enxerga as possibilidades que aqueles tecidos ali, que aqueles retalhos que a gente tem, dão pra gente. E retalho, eu tô falando, você nem precisa ter tanto, assim, às vezes você tem uma roupa antiga que o tecido tá bom e você pode usar. Você que não enxergou ainda, tá bom? Então, mas pra gente conseguir usar o que a gente tem, e até isso, essa roupa antiga, a gente tem que saber combinar cores. E para combinar cores, existe uma técnica, tá? Na minha vida toda, eu sempre fui uma pessoa, assim, super básica. Não, eu tinha muita dificuldade de combinar cores, mas eu sentia muita falta, assim, os meus projetos de arquitetura, acho que para quem tá chegando agora, que não sabe, minha formação é como arquiteta, trabalhei muitos anos como arquiteta, especificamente com arquitetura de interiores, meus projetos eram muito básicos. Eu gosto desse ambiente assim mais minimalista, mais clean, mas eu sempre senti falta de pontos de cor. E então eu fui atrás disso, estudei porque eu não aprendi a combinar cores na escola de arquitetura. Conta a minha história aqui muito, né? E na jornada vocês vão até saber mais detalhes para vocês entenderem assim de onde que vem meu método, né? Mas isso era uma dor tão grande minha que eu fui atrás, né? Então eu fui fazer muito curso, eu não encontrei as respostas prontas, acabou que eu criei o meu método e hoje eu coloro a minha casa com a casa costurada. O meu curso chama Casa Costurada, então é com essas peças, né? Quando eu falo aqui que a gente vai fazer esse movimento, que a gente já tá fazendo esse movimento de colorir o mundo, olha a pretensão, hein, gente? Com os pets mais lindos do mundo, exatamente, com as peças de patchwork, a gente vai colorindo a casa da gente e a casa dos outros também, né?
Então eu queria começar falando um pouquinho assim da indústria do patchwork, dessa indústria bonita do patchwork, dessa indústria que tem muito tecido, que tem muitas ferramentas, que é uma indústria cara e mais que é uma indústria ao mesmo tempo limitante. É uma indústria que limita um pouquinho a gente não se sente, se você compra tudo pronto, as combinações dos tecidos prontas, os composês, que seus projetos ficam sempre mais do mesmo, sempre iguais ao de todo mundo, e outra que a gente não força essa habilidade, a gente não corre atrás dessa habilidade de aprender a combinar as cores, né? Então eu queria mostrar aqui um pouquinho para vocês os packs de tecido, não sei se vocês já viram, quem já trabalha com patchwork deve encontrar sempre assim esses packzinhos para vender, que são combinações já prontas. E eu sei que 90% das pessoas aqui não tem isso, e eu quero explicar um pouquinho sobre isso. Então, nossa, Ana Paula, você falou que a live era sobre a gente fazer com o que a gente tem em casa. Eu não tenho esse negócio aqui em casa, mas eu não falei que é para fazer com isso. Calma aí, gente, espera aí. Acompanhe o meu raciocínio. Então, existem esses packs. Esse daqui, inclusive, é um pack assinado por uma artista famosa, ela chama Tula Pink. Aqui eu já fiz uma miniatura, um pedaço aqui com esse aqui. Tá vendo? Então, eles lançam essas coleções e já vem, você já compra. Então, qualquer trabalho que você quiser fazer aqui com esses tecidos, eles já combinam entre si. É uma harmonia que já foi estudada e que isso aqui, eles entregam isso de mão beijada pra gente, né? Então, o que acontece com esses tecidos que já vêm pré-combinados? A gente não exercita a combinação de cores. E toda vez quando eu estava criando o meu método, um ponto que eu prestei muita atenção e que eu ficava muito preocupada era como que eu vou ensinar as pessoas, por exemplo, a combinar cores. Imagina, eu compro esse pack aqui. Aí eu faço um trabalho incrível e mostro para vocês e ensino vocês a combinar cores. Aí vocês vão falar assim, mas aonde que eu compro esse tecido? Aí eu vou falar assim, mas esse aqui já saiu de linha. Que método é esse, gente? Não serviria, né? Então, por isso que eu abandono. Olha, isso aqui eu tenho há muito tempo. Eu comprei isso daqui. Eu já fiz live mostrando isso daqui, explicando que eu não uso. Eu nunca consegui usar esses tecidos, porque mesmo porque quando a gente tem uns pacotinhos que eles vendem com os tecidos um pouco maiores, tá? Mas como eu trabalho com as miniaturas, isso aqui nem dá para eu fazer as miniaturas e ainda fazer o patchwork. E eu quero combinar do meu jeito. Já que eu tenho habilidade de combinar cores, quem vai fazer a combinação sou eu. E é isso que eu ensino para vocês, né? Então, essa questão do tecido já vir, tá soltando um pelinho aqui. Essa questão do tecido já vir pré-combinado, o que acontece? Não sei se vocês lembram aqui que existiam, nem sei se existe ainda, uns aviãozinhos de montagem que chamava Revel. Os meninos compravam, assim, porque eu tinha um primo apaixonado por isso, ele até foi fez engenharia no ITA, trabalha fazendo avião e tal, ele era alucinado com esses aviãozinhos de montar. E o que acontece com esse aviãozinho? Ele já é um aviãozinho que já existe, né, que é um protótipo, e ali você tem as peças e você consegue montar aquele aviãozinho, mas você não consegue fazer mais nada com aquelas peças. Diferente do Lego, que eu falo sempre nas lives aqui, que é um brinquedo interessantíssimo para as crianças, porque o Lego desperta a criatividade. Então, a minha ideia, né, a base do meu método é justamente essa, não te ensinar a fazer combinações que já existem, te ensinar a ir comprar lá o que já existe e ensinar você a fazer, a aprender as harmonias, aprender a combinação de cores, para você fazer o que você quiser, né? Eu lembro que o Samuel, meu filho, amava Lego e às vezes vinha o Lego assim, o Lego de montar uma casinha, um carrinho. Então ele, a princípio, pequenininho, porque o manual do Lego ele é simples, é só imagem assim. Então ele conseguia montar, então montava o carrinho, a casinha, depois que ele tinha montado aquilo ali, que tinha vindo igual da caixa, gente, ele desmontava tudo. E aí ele, nossa, ele viajava demais, ele fazia espada, ele fazia prédio, ele fazia um carro maluco. E isso que é maravilhoso, né? A gente estar liberta desse jeito de fazer limitado, né?
Deixa eu ver se tem alguma pergunta, vocês estão entendendo meu raciocínio aqui. Aqui, ó, a Darli, meu irmão era louco por isso, não podíamos trocar. Ai, que ótimo. Ah, Leontina aqui de Portugal. Então, gente, então, é, a habilidade que eu tô trazendo aqui para vocês aprenderem é fazer com os retalhos que vocês têm, e como eu já falei, pra gente fazer com o que a gente tem que aprender a combinar cores, né? E o que que acontece? Às vezes você até faz intuitivamente com aquilo que você tem e fica bom, e você fala, nossa, arrasei. Só que eu falo muito que a gente precisa de um método, a gente precisa de um passo a passo, porque a intuição, ela não vem na hora que a gente quer. Intuição, gente, é realmente uma coisa maravilhosa, mas se a gente pudesse ligar um botãozinho e falar, intuição, vem agora, liguei a chavinha, chega a intuição, ela não vem na hora que a gente quer. Então, às vezes você faz uma combinação que ficou legal ali com o que você tem, e só que você não sabe repetir, você não sabe repetir o processo para fazer outras combinações, né? Então, você fica contando com a sorte. Então, eu falo que quando a gente tem um método, quando a gente estuda um método e aprende, a gente vai tendo mais intuição. Entende? Já viram essas entrevistas assim, em Olimpíada, jogador de futebol, né? E fala assim, nossa, mas você deu sorte. O cara fala, eu treinei 5 anos, aí na hora lá eu dei sorte. É tipo isso, né? Quanto mais habilidade a gente tem, realmente, depois que a gente tem esse conhecimento e que a gente aprende, a gente vai tendo intuição para fazer outras coisas cada vez mais. Mas você precisa da base, que é como eu tô falando. A intuição, ela não dá para ligar um botão e falar, venha. Ela não vem na hora que a gente quer, né? Então, por isso que é importante a gente aprender, tá? E aí eu queria falar um pouquinho, assim, sobre esse conceito de aprendizagem, né? Sobre isso que eu tô falando aqui do Lego. Quando a gente aprende um conceito, em vez da gente aprender uma fórmula pronta, sabe? Em vez de eu dar uma receita aqui, porque esses packzinhos, o que eles são? Eles são umas receitinhas, né? A receita já tá pronta. É como se você comprasse a receita com os ingredientes, com aquelas quantidades ali, você não dá para mudar nada do que você tem aquilo ali. Quando a gente aprende um conceito, a gente pode expandir para tudo quanto área da vida da gente e inclusive dentro do hobby da gente, do trabalho da gente, aquilo vai ficando cada vez mais rico, né? É muito legal. Eu estudei, isso é uma base da escola construtivista. Eu estudei numa escola construtivista que foi o UFMG, eu me formei em arquitetura na UFMG, que é uma escola construtivista. E o que aconteceu? Quando eu me formei, a sensação que eu tive foi que tinham me jogado na rua, assim, e falado, agora você vai, e eu não sabia fazer nada. Era a minha sensação. Eu via amigas que tinham formado em outras escolas, e elas já saíam com um esquema meio prontinho, assim, sabendo o que fazer. Com o passar do tempo, o que eu percebi da minha turma, que a turma que formou comigo, a gente tinha base para fazer qualquer coisa. A gente teve uma base conceitual muito forte dentro da escola. O construtivismo, ele te ensina a pensar. E é exatamente isso que eu ensino no meu método. Eu te dou as ferramentas, eu te mostro, te ensino o círculo cromático, te ensino as paletas e te ensino a pensar em cima daquilo. E você que vai criar o seu trabalho, né? Então, o que eu percebi ao longo do tempo, né, voltando aqui para a arquitetura, é que a gente ali com aquele conhecimento, cada uma foi para uma área e se deu bem naquela área, porque a gente tinha esse processo essa forma de pensar, essa forma de estruturar o pensamento. Então, eu tenho uma amiga que virou neurocientista, eu tenho amigas que continuaram na arquitetura, eu tenho amiga que virou matemática, enfim. Só para explicar um pouquinho para vocês, quando a gente aprende um método, quando a gente aprende um conceito que ensina, que ajuda a gente a voar, e não quando a gente aprende uma receita certinha. Eu fico vendo lá dentro do curso, é um método que todas aprendem o mesmo método, mas cada pessoa, cada pet lover, cada pet star faz de um jeito. Por quê? Porque eu uso o que tem dentro dela, as referências, a cultura, os tecidos que tem, né, as cores que gosta. Então isso é muito rico, é muito legal. E mais uma vez eu falando aqui da receita, né? Fazer com esse pack aqui é simples. Agora eu quero ver você pegar aquele mundo de coisa que você tem,
aquele mundo de retalhos que você foi comprando ao longo, de tecidos que você foi comprando ao longo da vida e conseguir com aquilo fazer uma combinação sensacional. É isso. Então, hoje eu vou te dar 2 passos, que são 2 passos preparatórios, que são 2 passos introdutórios para você fazer os pets mais lindos do mundo, para você aprender a combinação de cores e fazer os pets mais lindos do mundo. E estes 2 passos vão te ajudar na jornada, no curso gratuito que começa segunda-feira agora, dia 31, tá? Então, vamos lá pro primeiro passo. Anoto tudo, gente, senão eu esqueço. Senão eu fico falando aqui, fico lendo os comentários de vocês e a gente fica aqui na maior conversa. Que é bom também, né? Depois a gente fica na conversa. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo, você precisa guardar os seus tecidos por cor, separados por cor. Nossa, então aquele mundo de coisa misturada que eu tenho, agora eu vou ter que separar tudo? Vai ter que separar tudo. Os retalhos e os tecidos. Vou mostrar aqui os meus e vou explicar por que que isso vai te ajudar a combinar cores. Vai te ajudar a aprender a combinar cores, tá bom? Então, vou mostrar aqui, ó. Eu tenho as caixas de retalho. Então, por exemplo, ó, essa aqui é a minha caixa de rosa, tá? Eu tenho, essas são umas caixas antigas, gente, que eu comprei na Tokstok há muito tempo. Era uma caixa, eles vendiam como caixa pra pôr sapato. Eu falei, aqui que eu vou pôr sapato, me comprar uma caixa pra cada sapato, tá doido? Então, são as minhas caixas de retalhos. Então, aqui, eu tenho uma caixa de rosa, eu tenho uma caixa de retalho azul. E aí, no meu método, a gente precisa fazer miniatura, a gente usa os retalhos. Então, você guarda tudo, tá? Eu vou te explicar o que que você vai guardar. Então, aqui, eu tenho uma caixa de azul, eu tenho uma caixa de vermelho, ó. Eu tenho caixa, peraí, deixa eu tirar daqui. Aí eu tenho menorzinho, que eu não tenho tanto. Eu tenho uma caixa de verde, aqui ó. Uma caixa de tecidos verdes. E eu tenho uma caixa de tecidos amarelos e eu separo, aqui ó. E eu tenho pouco laranja, então eu separo num saquinho os laranjas aqui dentro. Mas vocês estão vendo que fica separado, nem fica misturado aqui com o amarelo, ó. O laranja tá aqui e o amarelo tá aqui. Então, e os tecidos também eu guardo, não sei se vocês estão conseguindo ver na minha prateleira aqui, tem tecido vermelho aqui, aqui não tá tudo, porque eu guardo, eu falo que aqui é pra vocês verem, ficar lindo e tal, mas eu guardo muito em caixa também. Então, por exemplo, os tecidos eu guardo por cor também, ó. Aqui estão os laranjas, alguns cor de laranja, tá? Aqui estão alguns azuis, que eu tenho muito azul, tem mais uma pilha de azul lá. Mas às vezes eu guardo até assim no degradê para eu enxergar tudo que eu tenho, tá? Então, por que que ajuda a gente a combinar cores quando a gente guarda os tecidos por cor? Eu já fiz uma live aqui que pra gente aprender a combinar cores, primeiro a gente tem que conhecer as cores. Isso ajuda demais a gente a conhecer as cores. A gama que tem de cores, olha aqui. Eu nem tô com todos os azuis aqui, eu tô com azul marinho quase preto, esses daqui também são azul marinho. Aí eu venho para um azul noite aqui começa a clarear, eu vou chegando quase no azul piscina meio esverdeado. Ainda tem aqueles azuis assim clarinhos, tipo azul bebê, tem azul forte, azul caneta. Quer dizer, tem muito azul. Então, você consegue, separando por cor, você consegue enxergar todas as tonalidades, né, ou muitas tonalidades que existem das cores. Dentro do meu curso, a Casa Costurada, as alunas ganham esse círculo cromático aqui, que eu já mostrei, já fiz live dele aqui. É um círculo cromático simplificado, mas não são só... As alunas ganham em PDF esse círculo. Não são só essas cores que existem, gente. Tem um mundo de cor pra cá e aqui pra trás também. Isso eu ensino detalhadamente lá dentro do curso, mas quando você começa a separar por cor, você começa a enxergar todas essas cores que existem. E acontece de muitas vezes a gente achar também que não tem e tem o tecido, né? Então, como que vocês vão separar? Eu separo todos os retalhos de algodão. Eu falo aqui que o queridinho do patchwork é a tricoline de 100% algodão, mas eu não me limito a elas. Nas caixas de retalho, eu não faço patch com tecido sintético. Já falei aqui que eu uso até
Faço com sarja, com brim, até a tricoline com um pouquinho de elastano, que tem uma tricoline que ela tem 3% de elastano só. Tem uma tricoline mista também, que eu evito fazer com ela, mas se eu apaixonei pela cor, eu faço, porque a tricoline mista, ela dá um pouquinho mais de bolinha, não é tão durável, tá? Mas então eu coloco tudo ali, inclusive, se eu tiver retalho de tecido sintético, retalho, eu coloco, porque ele vai me ser referência de cor pra mim, porque no meu método a gente faz as miniaturas, então a miniatura é um mini projetinho. E na live de amanhã até vou mostrar pra vocês, nós vamos passar por esse processo aqui, vocês prestem atenção, que amanhã a live é muito legal. Bom, mas, então nos tecidos não, nos tecidos não tem tecido sintético aqui não, mas nos retalhos, se eu tiver retalho de sintético, eu coloco porque me ajuda a ter referência de cor, tá? E aí você vai, na hora que você está separando os seus tecidos, você até entende o que é que dá para fazer patchwork e o que é que não dá. Então você pode ir separando também, se tiver tecido sintético em maior quantidade, você sabe, olha, esses aqui eu não vou fazer patchwork. Por que, gente, que eu não faço com tecido sintético? Patchwork é costurar e passar, costurar e passar, costurar e passar. A tricoline 100% algodão, ela é a queridinha porque ela aguenta essa passação toda, ela fica estável, ela é fácil de costurar e ela fica muito bonita. E vem de muitas cores, a gente tem muita variedade de tricoline, né? E o tecido sintético não, você não consegue ficar passando, você queima o tecido, né? O tecido sintético não dá conta, ele fica fofo, a costura não assenta direitinho, enfim, é por isso. Então, este é o primeiro passo. Guardar por cor, e aqui eu te expliquei por que você separar os tecidos por cor vai te ajudar na combinação de cores. Se você tiver tudo separadinho por cor na jornada, vai ficar tão fácil de fazer. Então se aproveita aí, ó, hoje é quarta. Então tem quinta, sexta, sábado e domingo, para você chegar na segunda-feira, na aula da jornada, com os tecidos separados. Então você separa aí, viu? Se você não tiver caixa, não tem que ter caixa não, gente, não pira não. Saco plástico, sacolinha, entendeu? É o que tiver, mas só para você dar uma organizada, né? E é bom, gente, limpa o espaço, é muito bom. Bom, a segunda dica, o segundo passo, né, que eu falei que eu ia dar 2 passos introdutórios aqui, preparatórios para a combinação de cores, para aprender a combinar cores, é se despir dos preconceitos. Nossa, mas isso vai me ajudar a combinar cores? Vai. Sabe, eu sempre entrevisto as minhas alunas, a gente conversa. Quantas alunas eu pego que tinha preconceito com cor? A gente tem que se despir dos preconceitos. Eu vejo, então você não joga nada fora, tá? Quando for para sua caixa de retalhos, que você vai poder fazer as miniaturas, não jogue fora, porque as cores, todas as cores são maravilhosas, gente, todas. E quando a gente aprende a combinar cores, a gente entende que cada cor tem o seu lugar. Tá? Então não é para ter preconceito contra cor nenhuma, ok? Então eu sei que às vezes tem coisas arraigadas. Tem uma amiga da minha mãe que ela não usava, não fazia nada marrom. Por quê? A mãe dela fez uma promessa, eu não sei exatamente o que era, não sei se ela ficou doente, então acho que a mãe fez uma promessa assim, que se ela se curasse, ela ia vestir a filha, né? Se a filha se curasse, que era essa amiga da minha mãe, ela ia vestir a filha até os 12 anos de São Francisco, que é aquela túnica marrom com aquela corda, né? Amarrada na cintura. Então, essa menina, até os 12 anos, ela viveu vestida de São Francisco. Então, ela tem pavor de marrom. Então, eu sei que tem, às vezes, traumas na vida da gente que estão muito arraigados. Mas aí você coloca ali só um pedacinho, guarda um pedacinho daquela cor ali, porque pode ser que você ressignifique aquilo tudo depois que você aprender a combinar cores, tá? Então, sem preconceito. Eu vejo também, tem gente que fala assim, nossa, chita não, pelo amor de Deus, chita, que tecido jeca, que tecido que eu não gosto, que tecido horroroso. Gente, não tenham preconceito. Dá pra fazer tanta coisa bonita de chita. Dentro do meu curso mesmo, tem um projeto lá que eu mostro de chita, que foi feito por uma arquiteta que eu admiro demais, uma arquiteta aqui de Belo Horizonte, que chama Freuza Zeckmeister. A Freuza é quem faz os figurinos do Grupo Corpo. Grupo Corpo é um grupo de dança, um grupo de balé aqui de Belo Horizonte, que é um grupo que ficou famoso no mundo inteiro.
Eu não sei se eles ainda têm, mas eles tinham inclusive uma sede em Lyon, na França. Lyon é onde tem um dos festivais de dança mais importantes do mundo. E eles tinham uma sede, eles estreavam todos os espetáculos primeiro em Lyon para depois estrear no Brasil. Eles são daqui de Belo Horizonte. E ela tem um trabalho maravilhoso com Chita para o Grupo Corpo. E ela faz umas coisas tão legais, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, a Chita, ela é muito cheguei, a Chita, ela tem uma paleta viva, existem 4 paletas de cor, existe a paleta clara, existe a paleta vívida, a paleta escura e existe a paleta apagada. A paleta apagada, esse nome é feio e parece que não é bonito, mas a paleta apagada é uma paleta chique, ela é uma paleta que ela tem uma cara assim de antigo, de vintage. E o que a Freuza faz? Em muitos momentos ela tinge as chitas e faz almofadões de chita, só que ela tinge a chita no chá. Quando você tinge a chita no chá, ela perde aquela cor muito chegueizona e ela fica com essa cara de paleta apagada, de uma coisa assim vintage, de cara de fazenda. Gente, mas é tão bonito, tão bonito. Ela não é um tecido tão nobre, tão bom como a tricoline, porque ela tem a trama aberta, mas dá para fazer muita coisa legal, tá? Então vamos nos despir dos preconceitos. Vamos entender que a gente não precisa ficar fazendo tudo com tecido importado, de jeito nenhum. Eu falo muito que eu uso tecido simples aqui, né? E é isso que eu falei, assim, se a gente fica seletiva demais, né? Se a gente fica achando que só se você comprar um tecido lá do não sei da onde você vai conseguir fazer um trabalho bonito, você fica muito limitada, né? A gente não trabalha... Eu não trabalho assim com um tecido que vamos supor, nossa, gente, eu comprei um tecido que arrasa. Um estampado muito escalafobético, muito maluco, muito lindo, maravilhoso e tal. E aí eu não trabalho. Os meus trabalhos não são assim, com um tecido e os outros rodando em volta dele. No meu trabalho, a gente aprende a harmonia entre as cores. Então, todos os tecidos têm um papel muito importante. E aí, por isso que eu falo que eu consigo combinar cores para fazer os pets mais lindos do mundo com tecidos simples. O que são os tecidos simples para mim? São os xadrezinhos, são os listadinhos, são os tecidos de poá, são os tecidos de florzinha, tudo que vocês conseguem encontrar aonde vocês estão. Então não adianta nada eu vir aqui ensinar para vocês a fazer um trabalho com um tecido que eu comprei, sei lá, em Chicago, e você fala assim, mas e aí? Aí fala, agora não tem mais. Não, tecido, eu uso. Ah, gente, aqui. Que fofinho. A minha almofada, deixa eu mostrar a minha almofada estrela. Olha aqui. São tecidos que todo mundo encontra, olha. Listadinho, xadrezinho. Aqui, umas estampas assim que parecem poá. Aqui tem um xadrezinho menor também. A gente consegue fazer peças maravilhosas com esses tecidos simples, quando a gente tem essa habilidade de combinar cores. Então, separem aí os seus tecidos, separem por cor. Eu sei que tem muita gente que às vezes não sabe separar estampado, tá? Por exemplo, aqui no Instagram não tá vendo não, mas olha, eu vou virar. Vocês estão vendo essa manta que tá aqui atrás de mim, que tem um estampado? Então, vocês colocariam esse estampado, fundo branco e florzinha laranja. Vocês colocariam esse estampado na caixa dos tecidos brancos ou na caixa dos laranjas? Me fala aí. Vamos ver. Laranja! A Janri falou laranja. A tesoura de pano branco. A Cleide, laranja. A Lucy Marli, laranja. Eu colocaria na caixa dos laranjas. Esse tecido, inclusive, eu tenho retalho dele e ele tá na caixa do laranja. Então, quando a gente vai separar as estampas, você não olha somente o fundo, não. Você olha a cor que tem mais predominância. Para mim, esse tecido aqui, ele é muito mais laranja do que branco, porque ele tem o fundo branco, mas eu não consigo colocar ele em qualquer trabalho que eu fizer que exija branco. Pode ser que eu esteja trabalhando com uma harmonia que ela não tem nada de laranja e eu vou colocar esse tecido no meu trabalho e ele vai ficar feio. Então, eu guardo ele na caixa de laranja. Então, quando você olhar para os seus tecidos estampados, você vai ver a cor que sobressai, tá bom? Para você conseguir guardar, tá?
A Inês, esse tecido laranja, onde você conseguiu? Ah, eu compro aqui em Belo Horizonte na loja do Tião, gente, mas tecido laranja. é, eu tenho. Vocês estão vendo aqui, na almofada é um brim e na manta é uma tricoline. É, eu tinha um pouco de. Eu não tenho tanto laranja, tá? Eu aprendi a usar laranja, era uma das cores que eu tinha um pouco de preconceito. Eu aprendi a usar laranja depois que eu aprendi a combinar cores. Então eu sempre. Aqui, ó, nem tem nenhum laranja liso, ó. Mas eu sempre, quando eu acho laranja liso, eu compro, tá? Porque eu sei que tem harmonias mais complexas, por exemplo, a harmonia da colcha ali é uma harmonia mais complexa, uma complementar dividida. Ali eu tenho rosa, eu tenho laranja, eu tenho azul, eu tenho verde, eu tenho branco. Olha, conseguir harmonizar e deixar elegante essas combinações, é muito legal a gente ter essa habilidade, né? Quando a gente vai aprendendo a combinar, com o tempo a gente vai comprando mais assertivamente. É isso que eu falei aqui do laranja. Eu senti necessidade de que eu tinha que ter mais laranja. Se eu não tivesse organizado meus tecidos por cor, se eu não tivesse aprendido a combinar cores, eu nem sei se eu ia comprar laranja não, gente. E eu nem sei se eu ia dar falta dele, eu ia começar a fazer os projetos, podia faltar um pouco de vida e eu nem ia saber que o laranja podia me dar alegria, porque o laranja ele transmite isso, vivacidade, energia, alegria. É interessante também a gente aprender a sensação que as cores trazem pra gente. Já fiz live aqui sobre isso também, mas posso fazer de novo. Mas assim, é um mundo maravilhoso, gente, aprender a combinar as cores, tá? E à medida que a gente vai trabalhando, essa questão que eu falei aí, que pode ficar um pouco difícil de entender desse conceito que a gente aprende, quando a gente vai trabalhando com cores, vai mexendo com as cores, a cabeça da gente vai abrindo, a gente vai tendo mais ideias. É tão legal, gente, a gente vai deixando as cores entrarem na vida da gente, as estampas que a gente não gostava, a gente vai deixando elas entrarem, a gente vai testando, e a gente pode também, aí com propriedade, com essa sabedoria, né, com esse conhecimento, você vai também, se coisas que você quiser eliminar, você vai eliminando, né, mas com inteligência, né, você sabe por que você está fazendo aquilo, né? Isso é muito legal. É como se fosse uma ginástica para o cérebro, viu? Essa forma. E eu tenho recebido depoimentos que são tão legais, assim, de alunas na pandemia que que tem lojas, às vezes, na cidade, que a loja é perto, mas que não estava podendo sair, quando estava tudo muito fechado mesmo, lockdown, e elas foram fazendo com que elas tinham com lençol antigo, foram usando o que tinha, elas foram aprendendo essa habilidade, e aí o que elas viam transformava em patchwork, assim, isso é muito legal, né, da gente ter essa habilidade, porque vamos pensar aqui um pouquinho, gente, que eu falo aqui toda live que o Brasil é um país muito colorido, né? Que a gente tem uma natureza muito colorida, um povo muito colorido, mas que a gente não tenha essa educação do design, do olhar para as cores. O brasileiro é um povo muito criativo. E quando a gente vê em outros países, por exemplo, assim, na Dinamarca, na Suécia, eles foram educados desde criança, eles têm escolas de arte, isso é importante, isso é uma parte importante do ensino. Então, eles têm essa base toda, mas eles não têm essa nossa malemolência, eles não têm esse nosso borogodó. Vocês já pensaram a gente com essa habilidade toda de combinar cores e junto a nossa criatividade de brasileiro, assim, e com esse borogodó todo, que maravilhoso! Galera de Portugal que tá aqui também, porque viemos de vocês, né? Viemos de vocês. Então, ninguém te segura quando você aprende isso, gente. Ninguém te segura. Isso é muito maravilhoso. Ah, Gal, ó, eu até já fiz isso, não coloquei em caixas, mas separei os rolinhos de cores. É isso mesmo, cada uma do seu jeito, vamos separar, né? A Darli, estou lendo o livro do Steven Pressfield, maravilha, que legal, Darli! A Lúcia, meus filhos criavam muito com o Lego. Gente, Lego é um brinquedo que dá asas à imaginação. É muito legal, muito legal. A Gal, pois é, a promessa foi dela e não da menina. Pois é, gente, aquelas coisas, né? A Inês, professora, a senhora consegue porque sua alma é arraigada de simplicidade. Ah, adorei, fofa. Mas vocês conseguem também, gente. É isso que as alunas estão fazendo, é com tecido simples. Elas estão fazendo com esses tecidos aqui. É listadinho, é xadrezinho, é tecido de bolinha. Esses tecidos, o que acontece? Eles realçam mais a cor, a gente enxerga mais a cor com eles. Então,
é muito gostoso a gente combinar cores com esses tecidos. Vocês vão ver como que é legal, tá? A Lucy tinha separado por tamanho. Separa por... Olha, você pode... São dois tipos de separação, né? Eu separo os retalhos. Então, separar retalhos é por tamanho, porque tecido maior, por exemplo, olha aqui, ó. Vamos lá. Aqui é retalho mesmo, ó. Aqui, ó, tem retalhinho de laranja aqui, porque isso aqui me ajuda a fazer as miniaturas. Mas o tecido laranja, que é esse aqui, ó. Ó, é o mesmo tecido. Então, esse aqui tá na pilha de tecido laranja e esse daqui tá no saquinho de retalho laranja. Porque aí, quando eu vou fazer as miniaturas, eu não fico com dó de cortar o meu tecido. Porque eu já tenho, quando eu tô fazendo ali, os pets, vai sobrando retalho, eu vou colocando. Uma dica, que tem gente que tem dó de fazer as miniaturas e amanhã vocês vão... Eu vou mostrar uma miniatura aqui, vocês vão entender um pouquinho desse processo na live de amanhã. Mas toda vez que eu compro tecido... Eu compro uns 10 centímetros a mais, 5, 10 centímetros a mais e tiro aquela tira ali para ela ficar, para eu fazer as miniaturas. Não vai fazer tanta diferença de valor assim você comprar mais 10 centímetros e aí você não fica com dó na hora de fazer as miniaturas, porque é importante passar pelo processo de miniaturas. Agora, quem já tem muito retalho, né? Bom, então é isso. Então, separar por tamanho é isso e separar por cor também, tá? Aí pode parecer uma chatura, gente, mas não é. Isso faz parte do método. Isso é importante, tá? Quando a gente tem uma caixa de retalho misturado, na hora de fazer as miniaturas, você não enxerga o que você tinha que enxergar. Você não, seus olhos, a sua mente, o seu cérebro não se abre para combinação de cores se tá tudo misturado, tá? É muito mais difícil de fazer. A Lúcia, treinando para conseguir combinar as cores, colocaria no laranja. Arrasou, Lúcia, é isso mesmo, treinou e acertou. A Lúcia, cada vez a gente aprende mais assistindo as lives, que coisa boa. A Cleide, adoro laranja, mas passei a gostar depois que comecei a fazer patchwork. Olha que legal, você sabe, Cleide, que teve um dia que eu perguntei aqui, eu falei, gente, qual vocês acham que é a minha cor preferida? Aí muitas pessoas falaram assim, laranja, eu falei, nunca foi! E não é, só que eu aprendi a importância que ele tem nos meus trabalhos. A minha cor preferida é o vermelho, sempre foi o vermelho, mas eu usava muito pouquinho, assim, eu falo que eu era pessoa de tudo vermelho, de tudo branco, e quando eu queria pôr uma cor, eu botava assim um pingo de vermelho, eu só sabia fazer isso. Deixa eu ver aqui mais. Ah, Lúcia, aprendi a comprar o que precisa. Exatamente. A gente faz compras focadas depois que a gente aprende a fazer as miniaturas, separa os tecidos por cor, para de ser aquela louca dos tecidos que compra, compra, compra e nunca tem nada, sabe? É isso mesmo. Gal, muito que aprender, não tinha essa noção. Pois é, gente, são coisas simples, né? Parece que isso não vai dar resultado, mas dá. Tô falando aqui que dá. Separa por cor. A Darliana, suas dicas são maravilhosas. Ai, gente, passou correndo aqui. Ah, Darli tá em Poa, Porto Alegre, né? Maria Auxiliadora, estou amando suas dicas. Parabéns, você é maravilhosa, obrigada. A Gal tem um cunhado. Ah, vocês estão batendo papo, né, gente? Tem um cunhado que é gaúcho. Que delícia. Ah, Fátima, separei os tecidos e descobri que tenho muitos estampados e quase nada liso. Acho que é por isso que ainda não consegui fazer nenhuma peça. Pois é, a gente vai entendendo e a gente vai vendo as preferências quando a gente compra, né? Porque às vezes a gente está comprando mais do mesmo e a gente não está vendo que a gente está comprando mais do mesmo. Quando você separa, você fala, nossa, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. É muito legal esse exercício, viu, gente? A Darli falando que Gal, sou carioca. Ah, a Darli é carioca, mas tá em Poa. Gente, vocês estão numa chacrinha aqui, né? Ah, Gal, eu tenho uma costureira que me sustenta com retalhos. Isso é muito maravilhoso. Ai, ó, a Darli tá falando que encontra mais material em Porto Alegre do que no Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro, gente, tem aquele Saara no Rio de Janeiro. Se bem que hoje em dia não é bom ir lá não, né? Por causa do Covid. Mas eu tinha uma sócia, quando eu fazia as bolsas de tecido, que o negócio dela era ir no Saara. Eu nunca fui. Darli já separou. Darli tá com Covid, Maria. Tá bem, Darli? Então, eu tô com uma aluna também com Covid. Aliás, gente, tá todo mundo. Espero que todos estejam bem, porque agora tá mais brando. Espero que vocês estejam, né, seguras, tá? A Vera, minha cor preferida é o amarelo. Sou de Santa Maria. A Fátima, você é muito alto astral, coisa boa. A Darli, tô de antena em você. Adorei, gente.
A Célia, sim, mas nós somos mais tristões. Ah, a Célia tá falando de Portugal, né? Mais tristões. Ô, Célia, você sabe que eu conheço eu tive uma grande amiga, tenho ainda, que fez arquitetura comigo. Portuguesa, Suzana. Suzana hoje em dia mora no Porto. E a mãe da Suzana era uma portuguesa também. Uma das pessoas mais engraçadas e coloridas que eu já conheci, você acredita? Elas moravam aqui em Belo Horizonte, depois elas voltaram para Portugal. Eu tenho uma imagem assim muito alegre dos portugueses. Então vamos ver o que mais aqui. A Inês, é difícil encontrar. A Inês tá com dificuldade, né, Inês, de encontrar tecido com uma cor. A tesoura de pano. Eu já comprei muito tecido lindo e quase não usei porque era difícil combinar. Pois é, gente, eu já vi também. Já vi gente gastar assim, rios de dinheiro com tecido importado e não conseguir começar a fazer o trabalho, aí entuchar na gaveta, não dar conta que o negócio não tava bom, que não tava bonito. Eu não quero vocês passando por isso, tá? A Cris. Onde fica a loja do Tião? Aqui em Belo Horizonte, gente, a loja do Tião fica na rua São Paulo, acima do Shopping Cidade, é uma galeria, é uma varanda, assim, tem duas lojas, Fios Petrópolis e loja do Tião. Vocês vão encontrar tecido lá, tá? Deixa eu ver o que mais. Ah! Teve gente aqui que já respondeu. Gente, eu falo que vocês não são alunas e seguidoras, não, vocês são minhas monitoras. Obrigada, viu, Sublime Artes? Muito obrigada. Agora que eu vi aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, se tem pergunta. Aqui, ó, a Sandra estava orientando a Socorro para sair e entrar de novo, porque o Instagram dela estava sem som. A Nancy perguntando se vai ficar gravada. Nancy, não sei, isso é com a minha equipe, eu não sei o que eles programaram para hoje. Tô todo mundo reclamando da promessa aqui. Promessa para outra pagar não vale. Não vale, né, tesoura de pano. Déia, eu perdi o início. Você pode repetir o que você pediu para preparar? Vocês vão separar os tecidos por cor. Eu mostrei aqui minhas caixinhas de retalho. Aqui, ó. Eu tenho os meus retalhos separados por cor. Aqui é minha caixinha de amarelo e laranja, mas amarelo e laranja tá aqui dentro porque eu não tenho outra caixinha, porque eu tenho pouco laranja, mas tá separado, ó. Um saquinho de laranja e os amarelos aqui. Então, tenho aqui, ó, caixa verde. Só mostrar rapidamente de novo aqui, pra quem não viu, a caixinha de verde. Aí eu tenho caixas maiores do que eu tenho mais retalho, né, ó. Aqui, ó, caixa de vermelho, tenho caixa de azul e caixa de rosa, tá? E os tecidos eu guardo também, os que não são retalhos, eu guardo também separados por cor, tá? Isso vai ajudar muito a vocês na jornada, vocês fazerem a peça. Então, os meus tecidos eu sempre guardo eles separados por cor. Aqui estão os azuis e aí tem os vermelhos, tem os amarelos, tem os pretos, que predominam preto, tem os verdes, enfim, uma gama grande, né? Então, esse é o primeiro passo, preparatório para combinar cores. E o segundo passo é se despir dos preconceitos, tá? Falei muito aqui sobre isso. Giane, mãe erra tentando acertar, é exatamente isso, né, gente? A Rosa Maria, o que você vai ensinar? Hoje eu dei os 2 passos preparatórios para vocês começarem esse processo de combinação de cores, que vai ser importante para vocês usarem na segunda-feira que começa o curso gratuito, a Jornada do Despertar do Patchwork, dia 31, tá? Isso que eu ensinei hoje. Deixa eu ver, tem mais. A RS Mariana. Prometo organizar meus tecidos até segunda. Promessa é dívida, hein? Alô, manhã. Sorriso lindo, professora. Obrigada, querida. Obrigada. A vida tá no boa, tá no ruim, a gente tem que rir, né, gente? A Rejane, minha aluna, Ana, você conseguiu alegrar a vida de muita gente na pandemia. Ô, Rejane, que coisa boa. Fico muito feliz, porque nós começamos essa pandemia achando que o negócio ia durar um mês, né, gente? Nós para 2 anos dentro de casa. Vamos que vamos, gente, sem reclamar. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, que contrário de viver é reclamar. Eu fiquei pensando nisso e aí eu ouvi, mas aí a pessoa falando assim, era uma terapeuta, ela falando assim, quando você reclama, você não tá vivendo aquilo que a vida te deu para viver. E eu falei, olha só, incrível, gente. Vamos refletir sobre isso, né? Todo mundo pensando aí, o contrário de viver é reclamar. Então, nós não pode reclamar. Vamos ver o que a experiência tá trazendo pra gente, né? O que a vida tá trazendo, o que a gente vai ter que fazer com aquilo, né?
A Magdana, e um tecido bem colorido, como separar ou classificar? Bom, é claro que tem coisa assim, que se tiver tudo na mesma proporção, a todas as cores, aí a gente não vai conseguir, aí talvez você tenha, vai ter que ter um saco dos muito coloridos, mas geralmente existe uma predominância, você vai ter que olhar a cor que está predominando. Às vezes você olha de longe, sabe, você consegue ver que você enxerga mais uma cor do que outra ali, sabe? Ou às vezes você olha de longe e você vê uma massa e fala, não, eu tô vendo muito mais azul aqui. Às vezes ele tem vermelho, amarelo, azul, e você fala assim, nossa, eu tô vendo muito mais azul aqui. Gente, não é uma matemática, tá? Isso vai acontecer com um ou outro tecido, não vai ser com tudo, né? Então, com a maioria vocês vão conseguir fazer isso, isso vai clarear muito. Com o tempo você vai até entender, fala, nossa, acho que esse tecido ele tá nesse lugar aqui, né? Ah, Inês, a minha cor preferida é vermelho também. A Mônica Soares, eu sou a louca dos tecidos. Pois é, gente. É engraçado, eu também era a louca dos tecidos, mas quando a gente começa a comprar com foco, é tão melhor. Tem uma aluna que eu achei tão bonito ela ter falado, assim, eu achei tão legal. Ela falou assim: olha, o que eu amei no seu método é que eu comprei uma pilha de tecido e eu vi a pilha fazendo assim, ó, abaixando, 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 abaixando. Fui usando tudo. É tão legal, né? Eu falo que isso é um conceito minimalista. Às vezes a gente confunde, né? Acha que que uma vida minimalista, que ter uma casa minimalista é não ter nada. Não, eu não acho que ter uma vida minimalista é não ter nada. Eu acho que o conceito de minimalismo, ter um ateliê minimalista, fazer um trabalho minimalista, é você conseguir usar tudo que você tem, né? Sem ficar com coisa ali empoeirando, teia de aranha, né? Coisa que tá energia parada, né? Isso, e aí eu acho que é isso. Então eu não sou aquela pessoa que não tem nada, não. Eu gosto de ter as coisas, tem coisa que eu guardo, mas que tudo eu uso, né? A Jeane falando que tem amigas costureiras que também ganham retalho. Gente, isso é muito maravilhoso, né? A Mônica, tem muita tricoline e comprei pra máscara. Sobrou e não tem ideias do que fazer. Se inscreveu na jornada? Se inscreve na jornada. A Rosana também testou positivo para Covid, minha aluna. Gente do céu. Pois é, eu tive uma gripe, eu fiquei quieta, fiquei isolada. Não foi Covid, o médico falou que não. Mas por via das dúvidas, né? Vai saber, fiquei quieta. A Mames perguntando se a loja do Tchau vende pela internet. Não sei, gente. Também sou mineira de Uberlândia, adoro comprar tecidos. Ah, as mineirinhas aqui, hein? A Déia agradecendo. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Viver de uma forma de gratidão, isso mesmo. Separo muitos coloridos e florais grandes em separado. Com o tempo, vocês vão aprendendo a questão das estampas. Às vezes a gente começa, porque tem gente que fala assim, nossa, eu acho muito difícil trabalhar as estampas juntos. Realmente, a gente trabalhar muitas estampas juntos já é um nível, eu falo que é nível Harvard, né? É nível universidades internacionais, assim, de combinação de cores. Mas a gente consegue fazer umas brincadeiras com as estampas quando você usa tamanhos diferentes. Você usa ali a harmonia que você escolheu, as mesmas cores. Isso aqui, gente, tô dando bônus aqui pra vocês, porque a live nem era disso. Mas quando a gente usa, tem estampas muito grandes, médias e pequenas, e a gente brinca com esses tamanhos, é muito legal também, tá? Arte 31, quero passar de Pet Love para Pet Star. Vai passar, vai passar. Eu falei que meu objetivo esse ano é tirar vocês do Pet Lover, a gente vai sempre ser, que Pet Lover é amante do patchwork, mas Pet Star é a que faz os pets mais lindos do mundo. Então quero todo mundo aqui subindo de nível 2022. A Magda, até que tamanho de retalho eu devo guardar? O céu é o limite? Não. Então vamos ver aqui os meus tamanhos. Por exemplo, olha aqui, isso aqui é um retalho grande, tá todo carimbado, isso aqui é um trem velho. Tá vendo? Só que o tecido que eu tenho metros e metros desse tecido aqui, então isso pra mim é um retalho comparado ao meu tecido, tá? Então esse daqui eu guardo esse tamanho aqui, porque não tem sentido eu lá onde ele tá guardadinho, dobrado, eu ainda enfiar uns pedaços assim que na hora que eu for abrir vai ficar tudo caindo. Então isso pra mim é um retalho. Agora, por exemplo, quem falou do laranja que tá difícil de encontrar, eu não tenho tanto laranja, então do laranja eu guardo pedaço pequenininho, eu não guardo pedaço grande não, porque o pedaço grande
fica lá onde eu tenho tecido. Então, aqui, ó, tem uns pedaços assim de laranja. O tecido tá lá. Não tem, gente, não tem uma matemática. Vocês vão dosando. O que pra vocês é retalho, né? O céu não é o limite, não. O céu é o limite na combinação de cores. Estou usando as cores, deixando espaço para as cores respirarem. É isso mesmo, Inês. Quando eu falo que eu isolo, eu gosto de isolar a estampa. Vocês estão vendo na manta que está estendida ali atrás, em volta dela tem tecidos lisos. Aqui vocês não conseguem ver, mas tem em volta dela tem xadrezinho, tem listadinho, mas isso faz com que a estampa apareça. E é exatamente isso. É como se em volta desse uma respirada para aquela estampa saltar aos olhos, né? E com as cores a mesma coisa. Então é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Gal, eu estou louca das linhas para bordar e tecidos. E continhas para fazer terço personalizado. Vocês gostam de artesanato mesmo aqui, né? Ai, que delícia. Reclamar, reclamar de novo. Olha, nunca tinha pensado nessa questão da palavra, né, gente? Reclamar, reclamar de novo. É muito ruim, gente. Gente, eu não sou santa, não. Eu dou umas reclamadas. E aí eu falo, Ana Paula, para de reclamar. Que legal, a Rita disse que separou, né, os retalhos por cor e que ajudou nos trabalhos de Natal, me ajudou muito a montar as guirlandas de retalhos, que legal, que legal. Adriana, enquanto der um pé de máquina eu guardo. Maravilhoso, nossa, adorei essa dica, Adriana, essa é boa também, quando der um pé de máquina eu guardo, é isso mesmo. Eu não uso retalho assim tão pequenininho, aí eu já coloco na minha caixa de retalho, né, mas às vezes pra eu fazer o patchwork, se eu não quero, se eu vejo que o retalho tá grande, eu pego o pedaço do retalho em vez de pegar do tecido. A Vera Lúcia, adorando aquela almofada aí do fundo, quero aprender a fazer a almofada estrela não sei qual que você tá falando, mas as almofadas são no curso, eu ensino a fazer.